A gente vai falar agora sobre a audiência pública do Ministério da Saúde, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento, uma entrevista hoje, nesta manhã. Não é isso, Vini? Exatamente, Bruno. Uma entrevista exclusiva aqui para o Jornal da Manhã. Deu todos os detalhes, né? O Ministério da Saúde que deve detalhar ainda hoje como que vai ser essa vacinação infantil. O Ministério da Saúde que já tem todos os acordos aí com a Pfizer para as doses e vai liberar as doses para todos os pais que tenham aí a liberdade de vacinar os seus filhos. Ontem tivemos essa audiência pública com vários especialistas dando as suas opiniões. Foi aberta uma consulta pública que foi finalizada no início dessa semana para que a sociedade inteira pudesse aí se inteirar sobre essa vacinação infantil. E o ministro Queiroga foi perguntado aqui pela Jovem Pan se a vacinação infantil é segura. E ele afirmou que sim. Vamos ver esse trecho. Bom, até os dados que nós temos no presente momento, e pelo que foi avaliado pela Anvisa, é considerado uma vacina segura. É claro que quando chega na fase 4, essa farmacovigilância, conforme a legislação brasileira, ela tem que ser monitorada pela Anvisa. A qualquer evento adverso que surge numa frequência maior, as autoridades sanitárias têm que estar em alerta. Você falou sobre a questão do Canadá. Você leu o documento canadense, que isso aí está explicitado de uma maneira muito clara. Bem, agora eu quero escutar, na verdade, a opinião dos meus colegas Zoe Martins e Adriles Jorge. 10h36, nós estamos recebendo agora ao vivo o pessoal da rádio. Estamos justamente comentando a entrevista exclusiva que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu aqui no Jornal da Manhã, um pouco mais cedo, aqui na Jovem Pan News. E eu gostaria muito de ouvir os meus colegas Zoe e Adriles. Zoe, por favor. Posso começar? Por favor. Sobre a fala do ministro, eu duvido que ele fale sobre a obrigatoriedade, que ele defenda a obrigatoriedade. Ok, a vacina, algumas pessoas podem achar que é segura, outras não, mas o que está sendo discutido é a obrigatoriedade. A própria Pfizer falou que a vacina ainda está em processo de estudo. A Anvisa falou que isso em 2024, 2023, a gente vai saber, eles, né, saberão as consequências dessa vacina. Está muito recente ainda para a gente saber. E se tem um caso, ou 2 casos, que as pessoas, são muito mais, mas a mídia, né, e os cientistas tentam esconder esses casos isolados, tem muita gente que está tendo efeito depois de tomar a vacina. E tem que ser investigado. A partir do momento que se abre esse precedente, não pode se tornar uma coisa obrigatória. Tanto que as autoridades, nenhuma está querendo se responsabilizar por isso. Se a vacina é tão eficaz, se a vacina é tão segura, por que o Estado que quer impor isso para as crianças não fala? Eu me responsabilizo. Se acontecer alguma coisa com seu filho, com sua filha, pai, mãe, o Estado assume a responsabilidade. Não querem assumir a responsabilidade. Então, eles querem ter o domínio das crianças, que é dos pais, tá? A lei natural, até a lei mesmo fala que é o pai e a mãe que têm o direito de mandar na vida do filho, ter os 18 anos. O Estado quer mandar, então, mas não quer assumir as consequências. É um absurdo isso. E quem tem a coragem de dar a cara a tapa e questionar e falar: olha, eu não quero que essa vacina se torne obrigatória, já automaticamente é classificado de negacionista, pelo simples fato de questionar. E chamam a gente de gado. Seus gados. Mas os gados são vocês, que abaixam a cabeça e aceitam a picadinha, que ainda não está confirmado que não tem efeito colateral. Só em 2024. E só para reforçar, viu, Zoe e Bruno, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu, portanto, a segurança dessa vacina para as crianças, mas também, Zoe, deixou claro que os pais terão a liberdade para decidir se vão ou não vacinar os seus filhos. Justíssimo. Bom, se o Ministério da Saúde, em parceria com a Anvisa, disse que os pais têm plena liberdade de vacinar ou não seus filhos e disse que a vacina é segura, a gente não tem exatamente o que contestar. O que a gente contesta
não cientificamente, é a mudança de discurso da ciência. Se antes 70% que a gente já alcançou de população vacinada era suficiente para a imunidade, se antes a população de crianças no Brasil e no mundo era considerada praticamente indefensa à doença, praticamente imune à doença, praticamente que não disseminava pouquíssimo a doença, hoje esse discurso mudou. E a gente percebe, às vezes, nessas mudanças de ciência, um lado subjetivo humano. Por exemplo, carnavais sendo cancelados, Réveillon sendo cancelado, festejos sendo cancelados, sendo que os índices de mortalidade, de internação, de sintomas mais graves estão desabando. Então a gente fica com receio, mais uma vez, receio de que o discurso científico de instituições e comitês científicos talvez estejam sendo contaminados por um medo e por um receio excessivo. Aí eu volto a dizer a da questão ética em relação à vacinação das crianças. Um adulto tem plena consciência do cálculo de risco que ele tem de possibilidade de efeitos adversos da vacina, que, volto a reiterar, são ínfimos em relação aos efeitos adversos da Covid. Na criança que tem efeitos adversos da Covid mínimos também, ela não vai ter essa possibilidade de escolha individual, porque ela não tem uma consciência individual aprimorada como a de um adulto. Então, é de extrema responsabilidade, extremíssima responsabilidade de um pai que leva uma criança para se vacinar da Covid. E aí eu concordo com a Zoe. As autoridades médicas que estão liberando a vacinação das crianças, caso haja um único efeito adverso em uma criança que seja no Brasil, essas autoridades deveriam sim ser responsabilizadas. É interessante só a gente também trazer esse número em relação a efeitos adversos. Nos Estados Unidos, o FDA aprovou essa vacina da Pfizer-BioNTech em 29 de outubro, e esse relatório semanal do CDC, o mais recente, ele traz aí a contabilidade das 8,7 milhões de doses aplicadas nesse grupo etário de 8 anos. E aí a gente tem comunicados de efeitos adversos de só 4.249. Então, só para a gente ter uma dimensão, né? A médio e pequeno prazo, né, Paulinho? É o prazo que a gente tem, Adriles, é a fase 4, isso acontece para qualquer tipo de medicamento, agora. É assim que é feita o acompanhamento não só dessa vacina, mas de qualquer outra, de qualquer medicamento que é colocado no mercado. Mas é legal a gente ter esse número, porque quando a gente fala muitas pessoas, né, a gente está generalizando um pouco. Então, o número que a gente tem do CDC são 8,7 milhões de doses aplicadas nessa faixa etária com idade média de 8 anos. E reportados efeitos adversos, que podem variar de leves, né, a algum outro aí, 4.249. Não, importante, não, muito importante. Não, é importante esclarecimento. É importantíssimo esse esclarecimento da Paulinha.